A paz do Senhor, discípulos do Mestre, como que vocês estão? É uma honra ter vocês aqui conosco e espero que todos vocês estejam bem, para a glória do nosso Deus. E hoje é um vídeo muito especial. É um vídeo que a gente já tinha falado para vocês, o último vídeo que a gente fez, a gente já tinha avisado vocês sobre esse vídeo que ia estar acontecendo e esperamos verdadeiramente que seja abençoador para sua vida. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like aqui neste vídeo e compartilhar para outras pessoas. Porque você é um discípulo de Jesus, mas Jesus também conta com você para que você faça outros discípulos. E você pode fazer outros discípulos se inscrevendo aqui no canal e compartilhando com as pessoas. Então vai lá, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, compartilhe com os seus familiares, a sua família, todo mundo aí que você tem no WhatsApp, compartilhe com todo mundo para que mais pessoas possam ser abençoadas através deste canal. Então hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial e se você quer ser abençoado, se você quer sim ser tocado pelo Mestre e se você quer ser assim como Jesus, vamos embora! Pastora Lívia Maria, que honra ter a senhora aqui junto conosco hoje. É um prazer, né? Muito grande, uma honra, na verdade, poder participar desse primeiro podcast, né? E eu me sinto muito honrada pelo Senhor Jesus. Amém. Eu tenho certeza que vai ser muito abençoador para honrar o nome do nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Então, essa aqui para a gente entender um pouco, porque talvez tenham pessoas que conheçam a senhora, outras pessoas não conheçam. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco da biografia da senhora. A senhora é pastora. Sim. A senhora é mãe. A senhora é esposa. E a senhora também é missionária. Sim, missionária, e a senhora também ministra louvor, então a senhora louva também na igreja. Então conta como que é, contam, né, um pouquinho como é ser tudo isso na presença do Senhor, porque a gente sabe que a gente faz tudo para a glória de Deus, então conta como que é ser tudo isso, um pouquinho de cada um. Primeiro, desde a minha infância, né, eu tinha um coração já voltado para aquilo que era vontade do Senhor Jesus. Sempre me identifiquei, né, muito com o reino de Deus, com os sonhos dele, com os desejos dele. Nasci, né, em um berço, vamos dizer assim, voltado para o cristianismo, voltado para o reino de Deus. Não posso dizer totalmente, porque os meus pais eles se desviaram, né, em muitos momentos, então ora eles estavam na igreja, ora eles estavam fora, mas nesse meio tempo, né, que eles estavam na igreja servindo ao Senhor, eu estava ali também, né, conhecendo o que era servir ao Senhor, o que era se render aos pés dele, e eu amava a casa do Senhor, sempre amei o reino de Deus, então sempre me identifiquei, né, o meu coração já era muito voltado para aquilo que era do Senhor Jesus. Então, fazer tudo isso hoje é ser serva. E é uma alegria muito grande poder servir ao Senhor. Né, eu falo que hoje, qual que é a melhor, né, escolha que nós podemos fazer? É servir ao Senhor. Né, para honrar, para glorificar, para bendizer o nome dele. E é algo que o Senhor, ele foi lá e me chamou para poder fazer. Né? Não foi nada não foi nada imposto por homens, mas foi chamada, um chamamento, né? Da parte do Senhor. Sim. E eu me sinto muito honrada e o que eu faço hoje é muito pouco diante daquilo que eu ainda posso fazer, diante daquilo que eu ainda quero fazer, que eu ainda sonho fazer na presença do Senhor Jesus. Enfim, né? É uma satisfação muito grande poder servir. Certeza, e algo interessante porque é muito tremendo que a senhora não escolheu, você não escolheu, mas é pelo contrário, é Jesus ele escolhe. Porque às vezes tem pessoas que ficam, né, essa lamúria, vamos dizer assim, né, não sou nada, não sou ninguém. Com certeza já passou isso na mente da senhora como pastora, como mãe, como alguém que louva no ministério, que ministra na vida das pessoas, missionária, né? Então, com certeza, passa isso na mente de toda pessoa. E tem pessoas que acham, né, que isso
pode paralisar, né? Como um exemplo, Gideão, o próprio Gideão, né? Ele não era ninguém à vista das pessoas e à vista dele mesmo, só que quando Jesus escolhe uma pessoa, a pessoa não tem escolha, né? Quando Jesus escolhe alguém, escolhe uma pessoa, aquela pessoa, ela tá totalmente, se ela estiver totalmente disposta, o Senhor usa dela, independente, né, daquilo que tenha acontecido na vida dela. E como que foi, né, a história de conversão da senhora? Porque a senhora falou, assim, que já veio de um berço evangélico, sei, né? Só que... Não totalmente, Não né? totalmente. Mas a senhora, toda pessoa tem o seu encontro com o Senhor. Em algum momento da vida dela. Pode estar dentro da igreja ou fora, ela tem um encontro com o Senhor. E como que foi? Só falando um pouquinho antes aí, eu era uma pessoa muito improvável. Muito improvável, né? Mas escolhida do Pai. Porque eu não vim de uma família rica, não vim de uma família de renome, muito pelo contrário, né? Mas o Senhor Jesus, ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir aquelas que são ou que pensam ser alguma coisa. Então, verdadeiramente, eu sempre fui muito improvável, mas escolhida. E hoje eu louvo, né, muito ao Senhor Jesus, glorifico muito ao Senhor Jesus por ter me escolhido, porque eu poderia ter sido muitas coisas, né, na minha vida, mas eu escolhi ser serva do Senhor. Né? Não estou denegrindo quem é hoje alguma coisa, questão de formação, né? Aquele que é engenheiro, aquele que é médico, aquele que é isso, aquilo outro, isso é muito louvável, né? Tenho um sonho ainda, né, de me formar também em uma área específica que queima dentro do meu íntimo. Creio que o Senhor possa me dar ainda a oportunidade, né, disso, mas ser hoje servo do Senhor em primeira instância é muito louvável, porque as pessoas hoje procuram muito ser alguma coisa externamente, né? Elas querem ser médicas, elas querem ser engenheiras, elas querem ser isso, aquilo outro, e não procuram ser, né, primeiro servos do Senhor. Então o Senhor foi lá, me escolheu, me chamou dentro da minha improbabilidade e eu escolhi aceitar, né? E eu disse para o Senhor, eis-me aqui. Mas o meu primeiro encontro com o Senhor Jesus, verdadeiramente depois de ter um entendimento, né, do que era estar em Deus, de quem era Jesus, o meu pai, ele era vendedor de roupa, né, e a gente viajava muito. Nessa época não tinha o meu irmão ainda, então viajava os meus pais e eu lembro que a nossa vida era praticamente na estrada. A gente viajava muito, ficava mais na estrada do que dentro da nossa própria casa. E teve um dia que eu tinha, vamos pensar aí, eu tinha aí os meus 10 para 11 anos, eu estava dentro do carro, né, com os meus pais, estava no banco de trás, meu pai e minha mãe à frente, e eu ouvi, né, uma voz assim muito forte falando comigo que era para mim olhar para os céus. E estava tardinha, assim, estava quase escurecendo, e eu lembro que dava para poder ver já as estrelas no céu. E aí eu olhei para o céu, assim, eu sentada no carro, e eu senti uma presença, né? Hoje eu sei que foi a presença de Deus. No momento ali, naquela época, eu não entendia o que era aquilo. E eu olhei para o céu e eu senti aquela presença, né, dentro do carro. Hoje eu sei que é o Senhor, o Espírito Santo. E o Senhor, ele falou comigo, filha, olha para o céu. E eu ouvi aquela voz muito audível, né, aqui dentro, mas ao mesmo tempo aqui também, mas primeiro, claro, que aqui dentro, né? E eu olhei para o céu e o Senhor falava assim comigo, tá vendo essas estrelas no céu? E eu respondia no coração, né? Em espírito eu falava, sim, eu estou vendo. E o Senhor falava comigo, a grandiosidade que é o céu, a grandeza que é hoje o céu, você está olhando para essas estrelas, é também a grandeza daquilo que eu vou fazer na sua vida e através da sua vida. E novamente veio aquela presença inundadora dentro do carro. Eu era muito pequena, né? E eu lembro que eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar, os meus pais não viram, mas ali foi a minha primeira experiência em ouvir, em conseguir ouvir a voz do Senhor, né, e conseguir responder para Ele de uma forma como se nós estivéssemos ali conversando. Pessoalmente, né? Como se a gente tivesse um diálogo. E a partir dali as coisas foram acontecendo, né, mas a minha primeira experiência
foi nesse dia. E é tremendo, né? Porque às vezes a gente, igual a senhora tinha 10 para 11 anos de idade, né? E muitas pessoas às vezes conseguem ainda, não é denegrir as crianças, mas dizer que crianças são imaturas, que não podem, só que é algo tremendo que Deus ele já vai gerando na vida de uma criança os sonhos que ele tem, né? E hoje a gente vai entrar sobre isso mais à frente, né? Mas hoje a senhora já viveu muita coisa que Deus prometeu à senhora. E eu tenho certeza que ainda tem muitas outras coisas que ele te prometeu, às vezes quando a senhora era mais nova e que ainda vão se cumprir. Então, é algo tremendo que Deus, ele vai gerando os sonhos dentro de nós. E isso vai queimando, né? Isso vai... Desde de muito novinha, até mesmo antes dessa idade, de 10 para 11 anos que eu tive essa experiência com o Senhor, eu sempre fui muito sensível, né, ao reino de Deus, ao âmbito espiritual. Eu não entendia, os meus pais não conseguiam me explicar o que era, porque, como eu falei, os meus pais ora estavam na igreja, ora estavam no mundo, não eram firmes, né? Tinham um chamado maravilhoso, né, a se cumprir, mas eles, infelizmente, eles não deram ali seguimento por causa das escolhas que eles mesmos fizeram e tiveram, porque cada um tem a sua escolha, né, na sua vida, na sua caminhada, na sua jornada. Mas eu era muito sensível ao mundo espiritual. Então, desde muito pequenininha, eu lembro que eu era muito perturbada, né, espiritualmente falando. Eu via muito as coisas, eu ouvia muito as coisas. Isso tanto do lado bom quanto do lado ruim. Satanás usava disso também, Usava disso também. Né? E como eu não conseguia entender o que estava acontecendo, eu chamava os meus pais, contava para os meus pais, e muitas das vezes eles não criam em mim, né? Me xingava, me exortava, falava que era para mim parar com aquilo, que era medo e que eu não podia aceitar o medo. Eu não conseguia dormir no meu quarto sozinho, né? Eu lembro que os meus pais iam para o quarto deles e eu começava dentro do meu quarto a ver as coisas, a ouvir as coisas, e eu chorava muito, gritava os meus pais iam lá, me xingavam, e eles não criam, né, na parte espiritual, que estava tão palpável ali, já de perturbação contra a minha vida, contra a nossa casa, porque nós sempre tivemos esse chamado da parte de Deus, né? E eles me xingavam e tudo mais. E eu lembro que uma certa vez a minha mãe chamou um pastor da igreja onde nós íamos, muito de vez em quando. Eu amava a escola bíblica dominical, amava aprender, né, quem era Jesus, as histórias bíblicas, né, que em toda salinha infantil ensina. Isso é maravilhoso, né? Porque gera, forma ali muita coisa na vida de uma criança. E eu lembro que a minha mãe chamou esse líder dela para ir até a nossa casa, e ele foi ele, a esposa dele. E no momento que eles estavam lá, o âmbito espiritual estava tão terrível ali, né, que eu comecei a ver muita coisa, demônios dentro da nossa casa, e eu gritava, eu via os móveis sendo erguidos, isso tudo espiritualmente falando, nada fisicamente. E os móveis vinham para cima de mim, caindo em cima de mim, e eu gritando, aquela coisa toda. E eu lembro que eles iam, oravam, eu sentia o alívio, recebia o refrigério, mas logo quando eles iam embora, pelo fato dos meus pais não serem firmes, né, com o Senhor, passado ali um tempo, aquilo tudo voltava novamente, eu começava a ser perturbado de novo. Então, é muito importante, né, a gente ressaltar isso aqui também. A criança, ela não tem ainda maturidade para guerrear, para lutar no âmbito espiritual. Quem guerreia pela vida dos filhos? Os pais. Né? Não estou culpando os meus pais por nada, mas se eles tivessem escolhido guerrear, né, pela vida deles, pela nossa casa, pela nossa família, né, pela minha vida, muita coisa terrível das quais nós passamos, nós não teríamos passado. Então é muito importante ressaltar isso. A importância dos pais guerrearem pela vida dos seus filhos no âmbito espiritual. Né? É algo tremendo, né? Porque e hoje, só pra gente entender, hoje a senhora tem ainda o dom de visão. Sim. Então a gente vê que Deus já estava trabalhando desde quando a senhora era mais nova pra isso. Só que como Satanás tinha brecha, né? Então Satanás é interessante porque igual essas pessoas que não são convertidas e que veem essas coisas, Satanás usa disso, só que isso é um dom de Deus. Com certeza. Né? Porque às vezes Satanás tem poder, tem.
Só que quem deu o dom para a pessoa foi o Senhor. Só que a pessoa, como ela dá brecha, acaba que Satanás aproveita daquilo para atormentar a pessoa, para fazer com que a pessoa veja as coisas. Por isso que existe muito... E usa isso pro lado ruim. Usa né? isso pro lado ruim. E acaba levando outras pessoas também. Mas é muito tremendo porque Deus começou a trabalhar desde quando a senhora era mais nova para o dom que a senhora tem hoje. E hoje Deus te usa com esses dons. E a senhora luta com esses dons. E como que foi depois pra frente, depois que a senhora teve esse encontro? Como que foi depois pra frente? Como que a senhora foi crescendo no reino? Como que foi? Depois pra frente, infelizmente, né, o Senhor, felizmente dessa parte que eu vou falar, o Senhor continuava falando comigo. Eu continuava percebendo melhor, né, o que estava acontecendo ali, pelas vezes que os meus pais iam na igreja e eu tinha oportunidade de ir. Muitas das vezes eu fui sozinha, né? Mas acaba que depois a gente mudou de cidade, da cidade onde nós morávamos, que nós tínhamos mais acesso à casa do Senhor. Nós nos mudamos, né? Não foi para outro estado, foi dentro do estado de Minas mesmo, mas para uma cidade muito mais longe. Então, só para entender, a senhora nasceu em Minas Gerais. Em Minas Gerais, isso. Nós nos mudamos para uma outra cidade, dentro do estado de Minas ainda, mas muito longe, muito distante. E foi aonde as coisas começaram a se complicar. Por quê? Porque aí os meus pais, verdadeiramente, eles se afastaram totalmente da casa do Senhor. Eu já não tinha mais aquele desejo pela casa de Deus, pelas coisas de Deus. Conhecia o Senhor, continuava ouvindo o Senhor, continuava tendo as minhas experiências com o Senhor e com a parte também maligna, né, em ver as coisas, em ouvir as coisas, mas foi um momento onde as coisas pioraram muito, porque eu comecei a ter o desejo pelas coisas do mundo. Né? E qual foi essa idade, mais ou menos? Essa idade foi dos meus 11 anos. 11 a 12 anos. Porque nessa cidade onde nós morávamos, depois que nós nos mudamos, nós não ficamos lá por muito tempo. Passou pouco tempo depois disso que aconteceu também, dessa experiência que a senhora teve, logo depois mais vocês foram embora. E aí nessa cidade que a gente estava morando, né, eu comecei a ter desejo pelas coisas do mundo, né, comecei muito novinha a fazer aquilo que eu não podia fazer, né, a ficar... Na época falava muito isso, né? Mas eu era muito nova e eu era muito instigada a isso pelas pessoas que estavam à minha volta, colegas de escola, vizinhas, né? Que eu tinha algumas amigas, entre aspas, né? Vizinhas. E a gente vai vendo, né, a caminhada daquelas pessoas e infelizmente vai nos influenciando de uma maneira errada. E eu fui muito levada pelas más influências. E foi aonde muitas coisas também foram acontecendo de ruim, né? Eu fico assim muito triste por esse tempo, né? Aonde eu cheguei a conhecer algumas coisas, aonde eu me aprofundei mesmo em coisas que não são do Senhor Jesus, né? Mas eu vejo a mão de Deus. Todo o tempo o Senhor ele me guardando, me resguardando, porque era para ter sido muito pior do que foi. E era um propósito, né? A gente vê que foi verdadeiramente propósito. Então, a senhora foi, então, para essa cidade e ficou quanto tempo lá nessa cidade? Um ano e pouco. Um ano e pouco. Depois vocês mudaram de novo? Depois nós nos mudamos de novo. E para onde vocês foram? E aí, nessa época, a gente se mudou para Itaúna, Minas Gerais. Nós morávamos em Unai, Minas Gerais, né? Perto de João Pinheiro, ali, e Patos de Minas. E aí nós nos mudamos, né, de novo, e aí em Itaúna nós ficamos apenas uma semana morando nessa cidade. Foi aonde aconteceu o acidente de carro com meu pai, né, e ele chegou a morrer, né, e você ficou com 12 anos? Eu estava com 12 anos. E já tinha o seu irmãozinho, né? Já tinha o meu irmão. A nossa diferença é de 10 anos, né? O meu irmão tinha ele ia fazer 3 anos de idade e eu ia fazer 13. Nessa época, né, onde tudo aconteceu. E aí nós ficamos morando uma semana, né, nesse lugar, foi onde tudo aconteceu, onde meu pai ele bateu o carro e ele morreu. E depois nós nos mudamos para Itaguara, Minas Gerais. Foi aonde a minha mãe, meu irmão e eu nos mudamos novamente,
né, para uma outra cidade. Então, tudo isso é muita... A história, ela é muita coisa em um intervalo muito curto de tempo, né? E eu gostaria muito que a senhora comentasse sobre esse tempo que a senhora perdeu o pai. Porque a gente sabe que hoje uma das dificuldades das pessoas é o luto, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que perdem não só pais, figuras paternas, maternas, mas também figuras da família, familiares. Então, como que foi lidar? A senhora ia à igreja, a senhora estava totalmente desligada? Como que foi passar por esse tempo? Antes de nós nos mudarmos, né, para Itaúna, no finalzinho, nos últimos dias, nos últimos meses, né, nesse período onde nós ainda estávamos nessa outra cidade, os meus pais, eles voltaram para Jesus. E nós começamos a ir novamente em uma igreja na cidade onde nós estávamos, né? E eu lembro que eu já louvava, né, nessa igreja, eu já estava bem encaixada, né, naquilo que o Senhor Jesus queria, mas ainda continuava no mundo, né? Era metade na igreja, metade em cima do muro, servindo, né, ao Senhor, e metade no mundo. Então não estava totalmente em Cristo, né? Até mesmo porque os meus pais estavam se encaixando ainda e nós estávamos recomeçando, né? Só que dentro desse período foi onde nós nos mudamos. Então o tempo que nós ficamos na igreja novamente ali foi muito pouco, né? Então não teve o tempo suficiente para verdadeiramente haver ali o verdadeiro encaixe que precisava. E aí depois que o meu pai ele morreu, as coisas pioraram muito, né? Pioraram muito. Por quê? Porque perder alguém já é difícil. A perca, ela é muito dolorosa, ela é muito difícil. Falar em se perder hoje não é fácil. E quando nós não temos Jesus verdadeiramente, né, na nossa alma, no nosso espírito, não temos o Espírito Santo, o Consolador, o refrigério, o alívio, isso se torna ainda muito pior. Então, quando meu pai ele morreu, foi algo assim bombástico, né? Tanto para mim quanto para minha mãe, para o meu irmão, para os familiares, né? Foi muito bombástico aquilo, foi terrível, né? Foi desesperador. Então, verdadeiramente, nesse período, né, de perca, eu cheguei, né, a tentar tirar a minha vida algumas vezes, né? Onde eu achei que eu não fosse dar conta, porque eu era muito ligada no meu pai. Era muito ligada a ele. Sempre fui mais ligada ao meu pai do que a minha mãe. Né? Não que eu não amasse a minha mãe, não ame a minha mãe. Mas o filho tem essas, né? O mais ligado talvez ao pai ou à mãe, né? Meu pai, ele tinha um jeito muito diferente, assim, de cativar, né, a gente. Ele brincava muito, pegava no colo e aquela coisa toda. Então eu tinha mais abertura com ele. Então eu era muito ligada a ele. Então quando aquilo foi tirado, né, eu achei que era o fim, que não tinha mais solução para minha vida, né? Então, se eu tivesse, eu tenho certeza disso hoje, se eu tivesse o Espírito Santo, teria sido muito mais fácil. Por quê? Porque eu ia receber o refrigério da parte do Senhor, ia receber o alívio, o consolo, o conforto naquele momento ali, né, de perca, de dor, mas eu não tinha o Espírito Santo. Sei que o Senhor estava me guardando, estava guardando as nossas vidas ali, mas com o Espírito Santo teria sido muito mais fácil, né? Então hoje as pessoas que perdem outras pessoas, quando tem o Espírito Santo, né, todos nós sabemos disso, é muito mais fácil superar. A superação, ela vem com uma facilidade muito maior, né? Agora, sem o Espírito Santo é muito complicado. Aí é onde a gente vê pessoas tirando a sua própria vida, ou talvez, né, se definhando com o passar dos anos, né? Um ente querido morre e a pessoa que ficou ali, ela vai se definhando, porque ela não tem mais prazer na vida dela. E eu passei um tempo assim, eu não tinha mais prazer na minha vida, não tinha vontade de comer nada, não tinha vontade de fazer nada, mas o Senhor, ele me resguardou, né? E passado um tempo ali, as coisas foram melhorando. Mas então a gente vê que, como a senhora não estava na presença do Senhor, então foi muito mais difícil. Com certeza. Passar pelo luto, né? Digamos assim, passar pela perda de alguém, porque a gente sabe que o Espírito Santo é o Consolador, né? Lá em Mateus diz isso, que o Espírito Santo de Jesus, ele ia enviar o Consolador que nos ajudaria e nos instruiria
em todas as coisas, né? E isso é muito, muito tremendo. Então, depois que a senhora perdeu o pai, vocês foram para Itaguara. E como que foi de Itaguara até hoje, né? Que vocês moravam lá até pouco tempo atrás, né? Ficaram em Itaguara. Como que foi? Sim, sim. Primeiro, assim, eu quero louvar o nome do Senhor, né? Pela vida daqueles que nos ajudaram nesse tempo, né? Porque foi um período, assim, muito complicado, né? Muito complicado, aonde a gente vê, assim, a nossa vida acabada, né? Como eu disse, porque nós não tínhamos o Senhor Jesus. Minha mãe ficou muito desesperada, né? Muito desesperada porque nós não tínhamos aonde morar. O meu pai, infelizmente, ele não deixou nada para nós fisicamente, financeiramente falando, né? Então nós ficamos numa situação muito, muito complicada, muito ruim financeiramente falando. Mas teve algumas pessoas, familiares nossos, né? E até pessoas que não eram familiares, né? Que nos ajudaram muito, que nos acolheram, né? Teve uma tia minha e o marido dela, a minha tia e o meu tio, né? E no caso são tios da minha mãe, mas tios meus também, né, de longe, receberam as nossas vidas, né, na casa deles de primeiro momento, nos deixou morar, né, nesse espaço. A casa deles era em cima e tinha um porão na parte de baixo. Eles permitiram, né, que a gente morasse ali durante um tempo e nos acolheu de um a tudo, né, nos dando alimento, nos dando tudo que nós precisávamos, né, naquele primeiro momento, daquele primeiro momento, e eu louvo e glorifico muito ao Senhor por isso, né? O Senhor usou da vida dessas pessoas para nos acolher, para nos abraçar, né? Mas nesse período foi o pior período da minha vida, né? Por quê? Porque verdadeiramente eu caí de cabeça no mundo, né? Onde eu conheci o álcool, né, onde eu comecei a beber, né, muito, porque eu achava que aquilo ali era o meu consolo, o meu refrigério, né, e foi aonde eu fui me definhando mais, porque eu achava na bebida, eu encontrava na bebida, e encontrava muitas das vezes, né, em braços de pessoas que não queriam o meu bem, né, que queria só um tempo ali, né. Eu achava ali a alegria momentânea, né, o prazer momentâneo, e foi um período onde eu comecei a beber muito, muito, né. Eu lembro que eu chegava em casa, minha mãe deixava eu sair em festas mundanas e tudo, do mundo, né, em bailes. Nessa época era muito comum, né, na nossa cidade, uma cidade, para quem não sabe, Itaguara é uma cidade pequena, né, um pouco mais hoje, creio que 12 mil habitantes, né, uma cidade onde na época era muito comum os bailes, né, e eu ia muito em bailes, em festas mundanas, em rodeio, que na época também era muito conhecido e famoso e tudo mais, e nessas festas eu bebia muito, chegava em casa muito embebedada, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque isso serve para alertar, né, muitas vidas. Chegava a fazer xixi na roupa, de tanto que eu estava bêbada, né, de tanto que eu bebia. E eu lembro que a minha mãe falava comigo: minha filha, por que você está fazendo isso? Só que eu virava, né, para minha mãe e falava com ela: mãe, essa é a minha vida agora, é a vida que eu quero. E como a minha mãe não estava em Cristo também, como eu também não estava, ela estava na mesma proporção que eu, né? Só que em buscas diferentes, em coisas diferentes. Então, infelizmente, minha mãe não tinha muita autoridade naquele momento ali. Não estou justificando nada, né? O meu erro, as minhas falhas, mas ela não tinha muita autoridade, né, para falar de certas coisas comigo. Então, eu olhava para ela e não dava muita liga, né, para aquilo que ela estava falando. Mas foi o pior período da minha vida. Foi o pior período, verdadeiramente, né? E não sei se você vai chegar nesse assunto, mas depois eu fui entrando em uma depressão muito profunda, muito profunda. E foi aonde eu tive que procurar médico. Minha mãe me levou no médico e o médico falou comigo que eu estava com uma depressão e que se eu não cuidasse daquela depressão naquele momento ali, que aquilo ali poderia causar outros tipos de enfermidade na minha vida, né? E aí foi aonde eu comecei a entrar naquele processo de consumir medicamentos antidepressivos. Tomei muito e durante muito tempo. Não aqueles antidepressivos
muito fortes, né, que dopam a pessoa ao ponto da pessoa talvez não conseguir ter uma vida normal. Mas antidepressivos e durante muito tempo, muito tempo. Né? Minha vida foi virando uma bola de neve ali terrível, né, de coisas terríveis,